Oi, meus lindos! Aula 1 da Química D. Começamos soluções. Mas antes de soluções, quero falar com vocês a respeito de dispersões. Dispersão, basicamente, é qualquer mistura que eu tenha, onde eu vou ter pelo menos duas coisas misturadas. Uma é o disperso e a outra é o dispersante, que é aquela que está em maior quantidade e tem por função dispersar, absorver o soluto, englobar o soluto. Mas o que eu quero falar contigo de verdade é uma classificação que existe dentro das dispersões. Essa classificação, ela tem a ver com o tamanho das partículas do disperso, que é aquela substância que está em menor quantidade e que acaba sendo dissolvida pelo dispersante, que é a substância maior, tá? Se as partículas são muito pequenininhas, a gente não consegue ver e também não vai enxergar através de um instrumento óptico. E, portanto, se eu não enxergo, a mistura das duas substâncias vai formar uma única fase, ou seja, eu vou ter uma mistura homogênea. Se eu tenho uma mistura homogênea, eu tenho, portanto, uma solução, tá certo? Uma mistura homogênea, uma solução. As partículas são tão pequenininhas que a gente não consegue observar. As soluções, pessoal, lembre, ela pode ser gasosa, como exemplo, o ar. Ela pode ser sólida, como por exemplo a liga metálica bronze. Quando tu olha para o bronze, que é uma mistura de cobre com estanho, tu consegue perceber onde está o cobre, onde está o estanho? Não, tu não consegue perceber, porque é uma solução verdadeira, é uma mistura homogênea, tá? Os comprimidos, né, pessoal, são misturas homogêneas, soluções sólidas. E ainda a solução pode ser líquida, como por exemplo o vinagre, que é água com ácido acético, ou a salmoura, que é o sal dissolvido na água. E aqui eu quero fazer um lembrete muito importante para vocês. A solução, ela pode conduzir ou não eletricidade. Se ela conduz eletricidade, ela é chamada de eletrolítica, porque ela conduz eletricidade. Agora, para que ela possa conduzir a eletricidade, obrigatoriamente ela precisa ter íons, porque são os íons que vão transportar a eletricidade dentro da solução. E se a solução tem íons, ela é chamada de o quê? Iônica. Então, ó, toda solução iônica é eletrolítica. Toda solução que tem íons conduz eletricidade. Se a solução não tem íons, ela é chamada de molecular, porque em vez de ter íons, ela apresenta moléculas. A falta de íons não permite que a solução conduza a eletricidade. Então ela é chamada de não eletrolítica, pelo fato de não conduzir. Um exemplo, açúcar e água. Não tem íons, tá certo? Não conduz eletricidade. Bóris, quando que a solução tem íons? Eu olho e sei que tem íons. Bem simples. Ó, tu precisa ter na solução ou um ácido, ou uma base, ou um sal. Mas ter só eles não adianta, tu tem que ter eles em água, que é o que a gente chama de meio aquoso. Então, ó, ácido, base e sal em meio aquoso produzem íons e, portanto, conduzem eletricidade. Lembra do açúcar com a água que eu falei que não conduz eletricidade? Porque o açúcar não é ácido, não é base e não é o que, pessoal? Sal.
Se tu não lembra essa parte de ácido, base e sal, lembra que a gente vai estudar funções inorgânicas e tu vai lembrar, vai saber tudo direitinho no seu devido momento daí, tá? Agora, voltando para a nossa classificação aqui. Se as partículas forem um pouquinho maiores, eu já vou ter uma falsa solução. Por que é chamada de falsa solução? Porque ela engana o meu olho. Eu olho e, aparentemente, para mim, para o meu olho, tem uma única fase. É como se fosse uma mistura homogênea. Mas é uma mistura homogênea? Não. Tanto é que a gente diz falsa solução. Não é uma solução. Não é uma mistura homogênea. Pois, o que é então? É, moçada, um coloide. Um coloide. Então, pelo amor de Deus, não esqueça na prova, coloide não é homogêneo. Embora para o meu olho pareça ser. As questões têm cobrado cada vez mais exemplos de coloides. E aqui nós temos alguns que eu fiz questão de colocar para vocês. A gelatina. A gelatina, pessoal, é uma coisa maravilhosa, né? Uma gelatina de morango, toda vermelhinha, coisa mais linda, né? Parece, gurizada, uma mistura homogênea. Parece uma solução. Mas se a gente usar um instrumento óptico, uma lupa potente, nem precisa ser um grande microscópio, tá certo? Um ultramicroscópio não precisa. Uma lupa potente, eu olho para a gelatina, sabia que eu vou conseguir enxergar ainda o pó da gelatina lá dentro? Agora com o meu olho eu consigo ver? Não. Então gelatina é uma falsa solução, tá certo? Ela é, na verdade, heterogênea, embora engane o meu olho. A maionese é um coloide, o creme de leite é um coloide, a fumaça, o nevoeiro, e aqui quero te lembrar todas as coberturas de bolo. Aqui está o glacê, mas poderia ser gurizada, o merengue, o chantilly, tá certo? E ainda uma pedra preciosa que é o rubi. Ela é toda vermelhinha quando a gente olha. Mas se a gente olhar através de um instrumento óptico, a gente vai ver que ela não é vermelhinha do jeito que a gente enxerga com o nosso olho. Uma coisa super, super, super importante. Os coloides apresentam uma coisa chamada de efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? O efeito Tyndall é, gurizada, a dispersão da luz. Boris, os coloides que sofrem isso? Sim. Porque se eu tenho uma solução, tá certo? Não ocorre a dispersão da luz. Exemplo, se eu encostar uma lanterna aqui na salmoura e ligar a lanterna, ó, tá certo? O feixe de luz atravessa a salmoura e sai do outro lado. O feixe de luz linear sai lá do outro lado. Agora, se eu pegar a luz, encostar aqui onde está a gelatina, ligo a lanterna, o que acontece, pessoal? A gelatina fica toda iluminada, coisa mais linda. Sai feixe de luz aqui? Não, porque como as partículas são um pouquinho maiores, a luz bate nas partículas e é desviada. A luz o que? Se dispersa. Todos nós já vimos o efeito Tyndall acontecendo. Olha bem, eu tenho aqui o nevoeiro. Eu venho com o carro de noite e eu estou enxergando o asfalto perfeitamente. Só que de repente dou um nevoeiro. O que acontece? Eu enxergo perfeitamente o asfalto? Não. Por que eu não enxergo? Porque no nevoeiro, pessoal, tá certo? É ar com partículas de água líquida no ar. A luz bate nessas partículas de água e é o que? Desviada, dispersando a luz. Então o feixe de luz que estava apontado para o asfalto, olha o que acontece com o feixe de luz, ele se abre e a gente não consegue enxergar perfeitamente o asfalto. Então lembre, os coloides
sofrem efeito Tyndall. A dispersão dá o que, pessoal? Dá luz. E se as partículas forem maiores, eu vou conseguir eu mesmo observar. E daí, portanto, eu tenho uma mistura heterogênea. Sinônimo de uma mistura heterogênea: suspensão. Um exemplo que eu poderia colocar aqui, já que eu não escrevi, né? Esqueci de escrever: água barrenta. Né, pessoal? Água com terra. É uma mistura heterogênea. É o que? Uma suspensão. Legal? Quanta coisa a gente falou, né, pessoal? Nesse pequeno espaço de quadro, quanta classificação a respeito aí. E eu tenho mais uma para te falar, extremamente importante, mas põe importante nisto. O que é coeficiente de solubilidade? Ó, é o máximo de soluto que tu consegue dissolver no solvente numa dada temperatura. Máximo que tu pode dissolver dissoluto em um solvente numa dada temperatura. Então quer dizer o quê? A solubilidade depende da temperatura. Sempre que mudar a temperatura, muda junto a solubilidade. Sempre, tá certo? Muda a temperatura, muda a solubilidade. Temos um exemplo. Quando a temperatura é ambiente, 25 graus Celsius, em 100 gramas de água dá para dissolver 37 gramas de sal. Boris, e se eu botar 38? A água absorve 37. Essa 1 grama que tu colocou a mais, a água não absorve. E fica onde? No fundo do copo. O que fica no fundo do copo, nós chamamos de quê? Corpo de chão, corpo fundo ou precipitado. Beleza? Então, vamos para a classificação? Olha bem, se a massa do soluto dissolvido, ó, dissolvido, não é no fundo do copo, tem que estar dissolvido, tá? For menor que o coeficiente de solubilidade, ó, for menor que o coeficiente de solubilidade. Eu esqueci de botar aqui, pessoal, o coeficiente de solubilidade, mas vou ficar te falando então. Ó, massa do soluto dissolvido menor que o coeficiente de solubilidade. O que a solução é? Insaturada. Então, ó, cabe 37, eu coloco menos que 37, eu tenho uma solução insaturada. A solução insaturada se divide em duas. Ela pode ser diluída ou ela pode ser concentrada. Como que eu sei quando é diluída e quando é concentrada? Para ela ser diluída, ela tem que ter até 10% do coeficiente de solubilidade. No máximo 10%. Quanto que é 10% de 37? 3,7. Então, de 0,1 grama até 3,7 gramas de sal em 100 gramas de água, a solução é diluída. Se ela tiver mais do que 10%, ela é insaturada do tipo concentrada. Então, no meu exemplo aqui, concentrada inicia onde e termina onde? Aonde que começa e termina a insaturada concentrada? Ó, começa em 3,8, porque ela tem que ser maior que 10%, em 3,8. E aonde termina a concentrada? Em 36,9. Tá? Em 36,9. Porque a massa de soluto dissolvido tem que ser menor que o coeficiente de solubilidade. Se eu botar exatamente os 37, eu tenho essa situação aqui, ó. Massa do soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade. Aí a solução é o quê? Saturada, tá? E aqui, povo, estão as questões quando a solução é saturada.
Que questões que eles amam cobrar? Aquelas famosas regras de 3, povo. Né? Veja bem, em 100 gramas de água, cabe 37. Se eu tiver 200 gramas de água, cabe quanto? 74, tá? As regrinhas de 3 que eles vão te cobrar ali. Tu tem os exercícios para fazer da aula 2 e tu vai ver que das 20 questões que tem, pessoal, a grande maioria é essas regrinhas de 3 que tem que ser feita, tá? Agora, se a massa do soluto dissolvido for maior que o coeficiente de solubilidade, nós temos uma solução classificada como supersaturada. Então, em 100 gramas de água, cabe quanto? 37. Se eu dissolver 40, o que a solução é? Supersaturada. Boris, como que eu vou dissolver 40 se só cabe 37? Malandragem, moçada. Tu vai fazer assim, ó. Em vez de preparar a solução a 25 graus, tu vai preparar a solução a 60 graus Celsius. Lá em 60 graus Celsius, dá para dissolver 40 gramas de sal? Dá para dissolver sim. Então, dissolve as 40 gramas de sal em 60 graus Celsius. Quando tiver tudo dissolvido, o que faz? Diminui a temperatura lentamente, até a temperatura de 25. O que vai acontecer, pessoal? Em 25 graus Celsius, tu vai ter 40 gramas de sal dissolvido em 100 gramas de água. Quando eu olho para esse copinho aqui, ó, como é que eu sei que as 40 gramas estão dissolvidas? Não aparece nada no fundo do copo. Então, as 40 gramas estão dissolvidas. Só cabia 37, mas tem 40 dissolvido. Então, o que a solução desse copo aqui é? Uma solução supersaturada. Toda solução supersaturada, ela é instável. Se ela é instável, a qualquer momento ela pode desmoronar. A solução vai acabar desmoronando, tá certo? Como assim, Boris? Tudo aquilo que tu colocou a mais, que está dissolvido, vai para o fundo do copo. Vai precipitar, tá? Então, veja o meu exemplo aqui. Esta solução supersaturada, eu vou acrescentar um cristal de NaCl, uma pedrinha de sal grosso. Eu vou pegar a pedrinha de sal grosso e vou jogar lá dentro. O que a minha solução é? Supersaturada e instável. Então, tudo que tem a mais vai parar no fundo do copo. Então, ó, cabia 37. Aqui tem 40. Então, tinha 3 gramas de sal a mais dissolvido. Olha o que aconteceu com as 3 gramas. Parou no fundo do copo. Quanto que ficou dissolvido? O máximo que dava. Quanto que é o máximo? 37. Qual a classificação dessa solução agora? Quanto que tem dissolvido? 37. Exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Então, esta solução aqui, o que ela é? Saturada. Né? Cabe 37, é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Então, ela é saturada. Tá, mas ela tem soluto no fundo do copo? Sim. Então, ela é saturada com precipitado, com 3 gramas de sal no fundo do copo. Meus queridos, fiquem bem, tá certo? Faça todos os exercícios aí que nós temos na nossa apostila, tá? Um beijo, meus queridos!